Você já viu alguém extremamente promissor na liderança e alguns anos depois essa pessoa simplesmente perdeu a força? Não caiu em escândalo, não foi exposta publicamente, mas perdeu influência, perdeu consistência, perdeu brilho. Eu não estou falando de pecado público, eu estou falando de estagnação interior. E antes que você pense em outra pessoa, eu preciso dizer algo muito importante. Se você lidera na igreja, na empresa, na família, esse vídeo não é uma análise externa, é um espelho. É sobre você, é sobre mim também. Eu sou o pastor Rodrigo Leitão e seja bem-vindo ao canal Liderança Espiritual. Este é um espaço para líderes cristãos que desejam desenvolver caráter, discernimento e maturidade para poder sustentar a influência com responsabilidade. Se você lidera em qualquer ambiente e entende que crescimento externo precisa ser acompanhado de formação interior, esse canal foi pensado para você. Então, inscreva-se e vamos caminhar juntos. Existe um erro silencioso que destrói líderes promissores. Ele não gera manchetes, não aparece nas redes sociais, mas corrói por dentro. O erro é parar de crescer por dentro enquanto continua crescendo por fora. A influência aumenta, as responsabilidades se multiplicam, as oportunidades, elas surgem, mas o desenvolvimento interior desacelera. O livro A Escalada de um Líder, do Bill Troll, do Bruce McNichol e do Ken McElrath, trabalha com uma verdade que é bem desconfortável. Quanto mais alto você sobe, maior precisa ser a sustentação do seu caráter. Se a estrutura interior não se fortalece, o próprio sucesso se torna uma pressão. No início da caminhada, o líder costuma ser ensinável. Ele busca conselhos, ele pergunta, ele aceita correções, ele reconhece as suas limitações, mas com o tempo, se não houver vigilância, essa postura começa a mudar. Sabe por quê? Porque a experiência começa a substituir a humildade. Provérbios 16:18 afirma: o orgulho vem antes da destruição e a arrogância antes da queda. O orgulho nem sempre aparece como arrogância explícita. Às vezes ele se manifesta como autossuficiência silenciosa. A pessoa já não busca a orientação com a mesma intensidade. Ela já não se submete com a mesma disposição, não é mesmo? E aqui vai uma pergunta direta. Hoje, você continua sendo ensinável? Eu não estou perguntando se você ensina bem, eu estou perguntando se você ainda aprende com humildade. O erro silencioso começa quando o líder passa a acreditar que ele já amadureceu o suficiente. Outro ponto crítico é a substituição de profundidade por produtividade. A agenda se torna cheia, os resultados aparecem, o reconhecimento aumenta, mas o tempo de formação interior diminui. Romanos 12:2 diz: não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar. Transformação é automática, ela exige exposição constante à palavra, exame pessoal, oração disciplinada. Quando isso é substituído por desempenho, o crescimento desacelera. Você pode continuar entregando resultados enquanto deixa de ser transformado e ninguém percebe imediatamente. O líder promissor geralmente começa bem. Ele tem paixão, disposição, energia, mas se essa paixão não for acompanhada de disciplina espiritual e emocional, ela não se sustenta. O J. Oswald Sanders, no livro Liderança Espiritual, afirma que liderança espiritual exige autogoverno. Isso significa governar desejos, impulsos, emoções. Não é apenas liderar pessoas, é liderar a si mesmo. Se o autogoverno falha, a liderança externa se torna instável. Há ainda um terceiro elemento nesse erro silencioso: o isolamento progressivo. No início, o líder compartilha decisões, ele pede conselho, ele abre as suas vulnerabilidades, mas com o tempo ele começa a decidir tudo sozinho. Ele justifica dizendo que é mais rápido fazer desse jeito, que ele já sabe o caminho, que ele precisa resolver logo. Mas a velocidade substitui a sabedoria. E quando a velocidade passa a dominar, o crescimento interior para. Hebreus 5:12 traz uma advertência dura. Vocês deveriam estar ensinando outros, mas precisam que alguém lhes ensine novamente as coisas mais básicas da palavra de Deus. É possível ocupar a posição de ensino e ainda assim estar regredindo por dentro. E esse é o ponto mais delicado. Posição não garante maturidade contínua. Você pode manter sua função e ainda assim estar diminuindo espiritualmente. Talvez você esteja crescendo em influência. Isso é bom. Talvez esteja assumindo novas responsabilidades. Isso também é bom. Mas a pergunta que fica é: a sua formação está acompanhando esse crescimento? Quando o crescimento externo supera o crescimento interno, a tensão se acumula. E essa tensão aparece de várias formas: irritabilidade, impaciência, perda de sensibilidade espiritual, dificuldade em aceitar as críticas. Nada disso explode de uma vez, mas vai se acumulando. E aqui entra um aspecto que poucos líderes gostam de admitir: comparação.
À medida que a visibilidade aumenta, a comparação se torna mais frequente. Quem está crescendo mais? Quem está sendo mais reconhecido? Quem está recebendo mais oportunidades? A comparação desloca o foco. Em vez de concentrar-se na fidelidade pessoal, o líder passa a medir a sua relevância. João 21:22 registra a resposta de Jesus a Pedro quando ele pergunta sobre o futuro de outro discípulo. Se eu quiser que ele permaneça vivo até eu voltar, o que te importa? Quanto a você, siga-me. A comparação interrompe crescimento. A fidelidade sustenta crescimento. Se você deseja permanecer consistente ao longo dos anos, precisa aceitar que crescimento é automático. Não basta ter começado bem, é preciso continuar aprendendo. Deixa eu fazer outra pergunta sincera para você, vai. Quando foi a última vez que você recebeu uma correção e agradeceu por ela? Se já faz tempo, talvez o erro silencioso esteja se instalando. Você não precisa esperar uma crise para ajustar a sua trajetória. Você pode retomar disciplinas esquecidas, você pode restaurar relações de prestação de contas, pode voltar a buscar conselhos que antes eram naturais. Se esse conteúdo está te ajudando, faz o seguinte, compartilha com outro líder. Muitos não estão caindo moralmente, estão apenas parando de crescer. E isso, com o tempo, produz a queda. O erro silencioso que destrói líderes promissores não é falta de talento, não é falta de oportunidade, é falta de continuidade na formação anterior. Se a sua influência cresce, sua vigilância também precisa crescer. No próximo vídeo, a gente vai aprofundar uma pergunta ainda mais sensível. A sua fé sustenta a sua liderança ou é a sua liderança que está ocupando o lugar da sua fé? Já sabe, né? Inscreve-se no canal e continua comigo nessa jornada. Liderar bem por um tempo é possível. Permanecer fiel por décadas exige crescimento constante.